YouTube, eu vou separar os vídeos e fazer uma lista para a turma de vocês e uma lista para a turma 01, tá? Se vocês forem tão curiosos, assim como eu sou, dá para clicar lá na turma 01 e ver o que a gente comentou lá. Normalmente, eu vou trazer uma aula equilibrada para vocês dois, tá? Para as duas turmas. O que pode acontecer? Os comentários de lá são diferentes dos comentários daqui, de vocês, né? Então, compartilhar a experiência dos colegas aí que trabalham com matemática financeira, como foi o caso da semana passada, pode colocar a gente numa posição aí interessante até para compartilhar o conteúdo com eles e vice-versa, tá bom? Então, se forem curiosos como eu sou, clica lá para dar uma olhadinha nos outros comentários também. Agora, se está satisfeito com a nossa aula, não precisa enfeitar o pavão, então não precisa clicar em lugar nenhum, fica com o que a gente já trabalhou aqui. A gente vai seguir o mesmo parâmetro para outra turma também, tá? Mas como o conteúdo é espelhado, às vezes os exemplos são equivalentes, porém os comentários são diferentes. É isso que eu gostaria de dizer para vocês, que pode ter um ganho nos comentários dos colegas também, tá? Então, na aula passada eu cheguei a comentar com vocês sobre uma compra que eu fiz de taças, né? E como aquilo deu um problema, rapaz, um problema grave para mim, que é um problema de justiça, que eu vou comentar com vocês como alcançar essa noção de justiça, mesmo sem aplicar uma moralidade social, ou então socialmente compartilhada, tá? Mas eu quero só mostrar para vocês o seguinte, a gente falou rapidamente já antes de começar a gravar sobre algumas dúvidas, né, que a gente pode ter sobre porcentagem. Normal que essas dúvidas apareçam. Eu quero saber se alguém aqui tem alguma dúvida bem específica. Professor, eu não sei como fazer. O colega ele falou, olha, eu não lembro, né? O Adriano falou, não lembro como faz. Outros falam assim, eu lembro, né? Às vezes eu olho lá e eu consigo fazer mais ou menos. Outra falou, se eu ver o material na minha frente todo da disciplina, eu lembro, porque eu estudei bem isso. Né? E a outra colega falou assim, eu trabalho com isso todo dia aqui também, já chegam os documentos para mim, tudo com desconto. Então, essas falas são importantíssimas para entender o quanto que vocês estão ambientadas com essa linguagem, tá? Mas, mesmo assim, quero fazer um alinhamento conceitual com vocês. Mas, antes desse alinhamento, queria saber aqui se alguém trabalha, fora a Elisângela, que já se manifestou, que trabalha com comércio, com negociação, com desconto, e que sempre está falando sobre a porcentagem, falou até o método dela, né? Colocar um pontinho antes. Eu perguntei um pontinho antes do que, mulher? Né? Por exemplo, se for 5%, né, Elisângela, tu vai colocar 0,05, não é isso que tu faz? Esse 10% põe 0,10 ou 0,1, né? Ou 20% põe 0,20. Essa é a linguagem que... É isso mesmo, doutor. É se for assim 5%, que eu tiro a porcentagem. Se for 5%, eu ponho 0,05, né? 0,5, é isso. Isso. Se for 7,5%, eu ponho 0,075, né? A gente tem que ficar atento nisso aí também. Como se a gente estivesse correndo uma vírgula de um lado para o outro, né? No caso, o que ela está fazendo é correr com a vírgula para a esquerda. 20% ela correndo para a esquerda para escrever em decimais. São notações diferentes. Deixa eu só chegar aqui perto do seu Cegueta. A Gabriela disse que trabalha... Excel é bem prático. Usa a calculadora também pelo sistema que já é automático. Calculadora salva nós. É verdade. Pessoal, a gente não vai fazer cálculo à mão. A gente vai usar as ferramentas que a gente tem disponíveis. Né? A gente não está aqui para fazer matemática básica com vocês. A gente vai fazer uma matemática aplicada ao nosso cotidiano. Foi com a Aline na aula passada, né? Quem mais que não trabalha com porcentagem, mas que consome porcentagem todo dia ou com regularidade? Professor, também uso o Excel. Geralmente eu estou com alguma planilha aberta. Entendi. Aí eu calculo lá também. Legal. Eu já deixo uma formulazinha lá. Isso. Pessoas, esse negócio de consumir porcentagem, eu consumo muito, mas é uma coisa totalmente nada a ver, não tem nada a ver com o produto, não tem nada a ver com essas coisas aí. Tem a ver com o que, então? Eu vou falar de coreano, tá, professor? É porque agora tá tendo um programa de sobrevivência entre os grupos, um grupo de K-pop, música. Então, tem votação, tem coisa, assistir vídeo no YouTube, votação de especialista e tal. Então, cada critério desse tem um tipo de porcentagem que vale um peso. Então, nós fãs, fazendo cálculo direto de quanto a gente arrecadou
para ver quanto é que vale a porcentagem daquilo que a gente arrecadou, para ver o peso de quantos pontos a gente vai ganhar. Então eu consumo direto esse negócio de porcentagem por causa disso, entendeu? Pelo que é completamente inusitado, né? Consumir porcentagem pelo K-pop realmente é inusitado. Acredito que uma vez eu comprei, a minha filha estava com. Eu esqueci o grupo, rapaz, que veio aqui no Brasil, que foi a maior onda no 2018. BTS. BTS. Eu comprei o passe dela do BTS por R$ 900 na época, uma coisa assim. E assim, não conseguiu, a passagem estava caríssima, a gente não conseguiu passagem. Então acredita que eu dei esse no Twitter. Ué, Meu melhor filho, show! eu dei. Assisti pela internet. A galerinha do BTS, cara, eu sofri tanto porque eu não consegui mandar minha filha, porque não deu para comprar passagem. Foi bem ruim mesmo. Mas bem, só uma memória negativa aí que tu me deu esse gatilho. Mas sim, consumir, a gente consome, vejam só, a gente consome pelo BTS, olha, a gente não, né? Mas a Alian consome porcentagem pelo BTS. Quem gosta de Big Brother, no meu caso, eu gosto de Big Brother, consome também porcentagem lá, né? O pessoal fica apostando com quantos por cento fulano vai sair, quantos por cento é de um total de votos, né? Então não é um termo absoluto, é um termo referente aí que eu quero entrar com vocês. Quero alinhar nossa linguagem para a gente entender termo referente e termo absoluto, termo percentual e termo unitário. Eu vou entrar em outro exemplo com vocês que a gente consome, todos nós aqui consumimos. Quem gosta de Big Brother, quem gosta de BTS, todos nós também consumimos uma métrica, uns mais, outros menos, porque dependendo do canal que você liga na sua televisão ou da sua timeline, as pessoas que você segue, dependendo desse critério que você está utilizando, pode ser que você veja mais ou menos esses números que eu vou colocar na tela aqui para vocês. Todo mundo vê minha tela aí? Sim. Já ouviram falar em coronavírus? Ainda não. Ainda não ouviu, né? Ele não sabe nem por que tu estás nesse formato online, né? Cara, isso conformou, isso mudou nosso estilo de vida, isso alterou nosso comportamento, isso alterou nossas relações e alterou muito. Inclusive, agora mesmo que o papai estava falando com ele, teve uma discussão lá na casa dele, porque eu achei que o comportamento era inadequado lá de umas pessoas que se colocavam em risco, colocavam ele em risco, mas que eu não ia tomar decisões pela casa dele, né? Eu não moro com ele, mas que as pessoas estavam dando justificativa para outras coisas que não eram plausíveis pelo comportamento que praticavam. Então, isso só foi possível, essa discussão, esse debate todo, porque a gente está no meio de uma pandemia. Você já tinha ouvido falar nesse portal? Só passando aqui rapidamente. E perguntando para vocês, tem alguém aqui dessa disciplina que também é meu aluno em estatística? Tem alguém? Só ligar o microfone. Tem, sou. né? Tem, professor. Isso. Tem, Então, professor. a gente vai consumir mais esse conteúdo que eu estou mostrando agora para vocês lá na outra disciplina, tá? Mas tem uma parte bem específica que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, eu vou colocar também um link lá, para quem não conhece. Para quem não conhece esse portal, passar a conhecer, tá? Deixa eu até admitir a coleguinha. Então, esse link aí é o do Corona Amapá. Do coronavírus Amapá. E vocês clicando aí, vocês vêm para cá para onde nós estamos olhando juntos agora, tá? Então, ali em cima tem um resumão, olha, com os números. Casos confirmados, óbitos confirmados, letalidade, casos suspeitos, casos recuperados e casos descartados. Quero trabalhar com esses três números aqui, ó. Estão vendo bem aí esses números? 104.109 pessoas com confirmação de contágio por Covid-19. Dessas 104.109 pessoas, 1.502 pessoas faleceram, óbitos confirmados por Covid, dando uma letalidade de 1,44%. Esse é o resumo. Pessoal, quem trabalha com porcentagem
quem consome porcentagem, principalmente como a colega a Elia falou em relação a K-pop, né? Fazer vários cálculos com pesos diferentes, muito provavelmente entende isso que a gente está falando. Agora, sinceramente, na turma, tem alguém que não entenda essa linguagem? É normal não entender a linguagem, tá, pessoal? Confie em mim. Tem muito mais gente que não entende do que gente que entende essa linguagem. Olha, a Bianca disse eu, o Adriano também disse eu. Eu não entendi, Sabrina. Você não entende totalmente ou entende totalmente? Sabrina não entende totalmente. Como foi que chegou essa letalidade aí? Como que chegou nesse índice, né, Elisângela? Uhum. Você Isso. sabe, você trabalha, né, com Excel, né? Então você já sabe tirar isso daqui. Tenta explicar para mim de maneira oralizada. Fala para gente. Como é que a gente calcula isso? Como é que a gente chega nessa taxa de letalidade de 1,44%? Alguém me explica? Eu Professor, digo eu posso matemática, tentar. por favor. Eu queria entender. Zane vai falar? Pode O falar, Lia. que eu estou perguntando é a letalidade em termos percentuais, tá? O número, tá? Não estou falando, isolamento, não estou falando da doença, estou falando dos números da doença, tá bom? Como é que a gente calcula esse termo aí, essa letalidade, essa taxa de letalidade? Eu acho que a gente vai tirar essa porcentagem dos casos confirmados dos óbitos, né? Vai tirar de todos os casos confirmados a porcentagem dos óbitos, que é a Pois é. letalidade. Como? Aí. Peraí. Regra de 3. É regra de 3 mesmo, tá certinho. Tenta falar para mim como é essa regra de 3. Ai, professor, regra de 3, eu esqueci já. Faz tanto tempo que eu não ouço falar de matemática. Pois é aí que tá a porcentagem, galera. É aí que tá. Quem consegue falar como faz esse cálculo, só descrever mesmo. Professor, pegue o número, faça isso com o número, faça tal coisa, e a gente vai ter a taxa. Vamos lá, pessoal. Um cálculo bem simplesinho. Ele, de fato, ele vem da regra de 3, tá? Não. Nobody. Professor, Oi, fala. Uma alma vai se salvar. esses Oi? casos confirmados aí, esse número de casos confirmados, seria o 100%, eu acho, Isso. Vai, da continua. conta, né? Aí eu acho que fica casos confirmados, aí faz lá aquela linha, né, no papel, Uhum. era melhor me explicar no papel. Pois é, por Mas isso que eu quero casos que fale, né? confirmados, Uhum. aí o número de óbitos Uhum. confirmados, o 100%, eu acho que é a porcentagem do... Não, se Ai, casos confirmados é 100%, já óbitos não pode ser 100%, né? pois é, eu tô tentando me lembrar aqui, mas... Tá, eu vou dar um encurtamento para vocês, mas é isso, olha. Eu tenho aqui, o que que é esse percentual? O que que é essa notação ali? Eu tenho um traço e duas bolinhas, né? Esse nos remete, pessoal, aos 100. É um número que é uma taxa que considera 100% de uma coisa e parte dela. É o que está ali. O que que é? A colega começou bem. 104.109 pessoas com casos confirmados seriam nossos 100%. Então, como é que eu organizo isso lá na minha regra de 3? Coloco 109, 104, 109, 104.109, coloco 100% do ladinho ali. Aí pego 1.502 logo abaixo e coloco o X do lado. Lembrou agora? E aí eu cruzo um vezes o outro. Isso que eu queria dizer. Isso. Aí eu coloco na igualdade, né? Então, eu coloco ali o 1.400, o 104.109 pessoas multiplicado pelo X igual ao 1.502 multiplicado vezes 100.
Então, faço essa continha, isolo o x e passo o outro para lá, faço a continha. Eu não estou interessado em ensinar vocês essa continha. Vou ensinar vocês a usar a ferramenta que a gente já tem disponível na mão, tá? Quando eu olho para essa taxa aqui, vou dar um encurtamento dessa regra de 3 para vocês, tá? Isso quer dizer para mim que eu peguei o menor, que é 1.502, dividi pelo maior. Então, 1.502 dividido por 104.109 e multiplico por 100, tenho a taxa. Vou mostrar com a calculadora para ver se fica um pouco mais lógico, um pouco mais visual para a gente, tá? Um momentinho. Beleza, então ali as taxas, até o Excelzinho ali para mostrar para vocês. Na calculadora, como é que eu faço? Todo mundo vendo a calculadora aí? Eu não consigo ler o chat agora. Consegue ver a calculadora? Sim, professor. Sim. Sim. Então, bora fazer a continha fácil aí. Eu quero achar o índice de letalidade do coronavírus aqui no Amapá. Eu pego o número de óbitos, que já está ali registrado, 1.502 óbitos confirmados, e divido pelo termo referente, que é o maior termo que eu tenho. É o menor dividido pelo maior. Dividido por 104, 1.109 casos confirmados. Aperto igualzinho ali para ver um número legal. Esse é um número percentual. O que a Elisângela faz aí? Ela coloca ponto alguma coisa, né? Ela corre com a vírgula 2 casas. Então, ela correu com a vírgula, colocar... No caso, para eu correr 2 vírgulas aqui na minha calculadora, eu multiplico por 100, tá? Multipliquei por 100. Agora eu tenho o termo em percentuais. 1.44271,868, uma dízima periódica ali, né? Então, eu tenho essa dízima, né? Então, o resto do número, mas eu vou escrever só em termos percentuais, eu vou precisar fazer o arredondamento matemático, a outra regrinha que eu queria mostrar para vocês. Então, chego aqui, vou escrever até a segunda casa decimal. Então, depois da segunda casa decimal, na terceira casa decimal, eu olho qual é o número que está lá. Qual é o número que está depois do 4? É o 2, certo? Se fosse um 6 ou mais, 6, 7, 8 ou 9, eu arredondaria o 4 para mais. Eu ficaria com 1,45%. Agora, como eu tenho o 2 menor do que 5, eu mantenho o 4 aqui na grafia e abandono o restante do número. Eu não arredondo, eu não mexo nesse número, tá? Por isso que ele aparece ali em cima, ó, no site. 1,44%. Então, tem uma regrinha de arredondamento matemático para vocês aí também, para a gente poder nivelar nossa linguagem em relação a termos percentuais. Então, deu para entender o que eu faço? Eu pego o menor, divido pelo maior e multiplico por 100. Essa é uma porcentagem rápida, fácil de fazer. Agora eu quero que vocês me digam aí, mentalmente mesmo, sem precisar fazer a conta, mas se quiser olhar no teu telefone e fazer a conta rapidinho aí, dá para fazer. Se a gente tem uma taxa de letalidade de 1,44%, qual seria a nossa taxa de não letalidade? Pessoas que não morrem quando se contaminam com Covid. E tem o caso confirmado. Quantos por cento das pessoas? Dá para saber? Dá para saber de cabeça. 1,44 morre, o resto... 8,46, não sei se está certo. Seria Não. seria 100%. Ou 56. Seria 100% menos esse valor aí que você achou agora, né? Isso, só colocar aqui, ó. Eu acho é 98,56. 40 e 56. Isso, só colocar esse... Continua da nossa continha aqui, só tirar de 100. Né? 98,56 ou 55? Olha o número que está na tela aí. 56. 56, Por que 56? Porque tá a partir de 2. Depois do 5 Porque é um 7. a terceira casa decimal já é maior do que 5. Perfeito, show de bola. Eu sempre imagino uma balança aí, né, galera? Uma balançazinha ali. Né? O que pesa mais do 5 arredonda o número. O que pesa menos do 5, o número mantém. Então tá ali, ó. 98,56%. E somando, né, 98,56 mais 1,44, eu tenho 100%. Foi por isso que eu fiz a continha ali diminuir de 100, tá? Então, se eu somar 100 aqui, eu vou voltar para a minha taxa.
1,44% no arredondamento matemático. Pessoal, quando não tiver uma convenção na questão, ou então as pessoas não falarem quantas casas decimais a gente vai trabalhar a porcentagem, normalmente a gente trabalha 2 casas decimais, tá? Então, 2 casas decimais. Ali, por exemplo, já ficou 1,44%, tá? Lá no site. Então, não precisa explicar 1,44% porque o número foi arredondado de 2, que era na terceira casa. Não precisa explicar. Tem uma convenção para se utilizar esses dois números, 2 casas decimais a partir da vírgula para fazer a representação de arredondamento matemático. Tá bom? Fechou aí? Ficou mais claro? Ficou óbvio? Então, assim que a gente chega, pessoal, né, no nossa continha. Eu sei que é mórbido eu trazer, desculpa, eu peço desculpa de fato por isso, trazer casos de Covid para a gente calcular, mas é uma coisa que está o tempo todo diante da gente. E, sinceramente, eu acho que é uma boa ferramenta a gente entender, junto com aqueles decretos que a gente quase nunca lê, né, da prefeitura e do estado, junto com esses decretos tem um boletim epidemiológico da cidade. A Macapá é responsável por lançar o boletim epidemiológico do município. E esse boletim epidemiológico vem um monte de números interessantes. Uma das coisas lá que eu vou trabalhar isso bastante na estatística, por exemplo. Um dos números bem interessantes que eu achei legal lá foi o número de internações que aumentou do Covid. Por isso a gente teve um lockdown agora, né? Porque aumentou o número de internação. Olhei lá, pô, aumentou realmente muito o número de internação. Mas a taxa de crescimento do caso confirmado se permaneceu a mesma. O número de óbitos caiu. E por que aumentou o número de internação? Alguém tem uma dica por que aumentou o número de internação no Covid agora? Porque fecharam alguns centros de Covid. Não, na verdade, abriu muito leito Covid. Foi duplicado a capacidade de atendimento do HU, do Hospital Universitário. As UBSs que não faziam internação passaram a fazer internação de baixa e média complexidade, né? E abriram-se novos leitos também. Então, cada leito novo que abria era um paciente novo que ficava no sistema de atendimento. Então, aumentou muito o número de internados, porque aumentou o número de leitos, mas não aumentou a taxa de contaminação nem a taxa de letalidade. A taxa de letalidade permaneceu, e a taxa de contaminação também. Não se justificava, na época, o lockdown, e eu mostrei isso para algumas pessoas. A gente está olhando para um número, esquecendo do restante. A gente precisa entender o contexto. Então, por que eu estou trazendo essa questão que é pesada, né, para uma aula que pode ser bem mais leve? Para a gente se municiar com esse tipo de conceito, né, como é que eu chego nessa porcentagem da taxa de letalidade? Hoje você já sabe fazer, né? Pega o número de óbitos, divido pelo número de casos e multiplico por 100, eu tenho a taxa em percentuais. Fechou? Fechou. Então, agora eu consigo conversar com alguém sobre essas taxas. Então, às vezes, o camarada vai vomitando um monte de número para a gente não sabe de onde está vindo, né? Qual é o tipo de referência, para onde ele está olhando. Tem muita gente morrendo, tem muita gente morrendo. Aí você vai avaliar a taxa de crescimento de óbitos, é a mesma. Então, não aumentou o ritmo. Aumentou o número de óbitos porque ele é absoluto. Se tiver um óbito hoje, vai ter 1.503 pessoas mortas, né? Se tiver 2 óbitos hoje, vai ficar 1.504 pessoas. Então, sempre vai aumentar esse número, o número vai continuar aumentando. A gente precisa entender a taxa, que ela dá a velocidade disso. E mais ainda, a taxa de letalidade. A gente tem, pessoal, uma das menores taxas de letalidade do Brasil. Tá? A gente chegou a ter uma taxa de 1,07, 1 ponto alguma coisa, assim, bem pequena, e a gente foi a menor taxa do Brasil. Então, isso quer dizer que a gente ocasionou uma resposta diferente, teve um número diferente. Enquanto a taxa estava acima de 2,5%, por exemplo, no Rio de Janeiro, chegou a 3%, taxa de letalidade, um absurdo. Muita gente que entrava no sistema no atendimento por conta do Covid entrava em óbito, morria. Isso a gente não via aqui. Então, a nossa taxa ela é preservada abaixo mesmo da média nacional. Então, a gente precisa entender esses números, tá? Para poder. Eu estou falando só de número. Eu não estou falando da política de combate, por exemplo. Não estou falando que o decreto está certo, está errado, que eu concordo ou discordo do lockdown, né? Não é essa a questão. Se eu concordo com o isolamento ou não concordo, estou olhando para os números dos nossos registros, né? Então, olhando para esses números, a gente consegue fazer esses cálculos de porcentagem. Ficou claro aí, pessoal? Ficou alguém com dúvida? Alguém quer que eu... Qual foi a dúvida? Diga aí. Só queria uma explicação de novo. O 4 maior que o 2. Eu não entendi. Tá. No arredondamento só. Isso. No cálculo da porcentagem tá ok, como a gente fez. Okay. Tá, beleza. Deu para entender.
Tá, vamos lá, só na regra do arredondamento, então. Os colegas lá entenderam. Eu vou usar o mesmo exemplo para fazer dois arredondamentos diferentes, tá? Então, a convenção para a grafia, para escrever a porcentagem, normalmente são 2 casas decimais. Qualquer coisa diferente disso precisa ser enunciado. Então, eu vou fazer uma questão e digo para vocês, calculem até a 4ª casa decimal. Arredondar na 4ª casa decimal. Então, eu preciso dizer que é isso. Senão, vocês vão responder para mim com 2 casas decimais com arredondamento matemático. Porque se eu chegar lá e escrever, por exemplo, 1,45, tá errado o número. Não, professor, arredondei errado. Não, você errou o número. Quando você arredondou errado, você escreveu o número errado. Então, qual é o número correto aí, considerando 2 casas decimais, que é o padrão convencionado para a porcentagem? 1,44. Por que o 4 e não 5 aqui? Não porque não, já que o 2 é menor que 5, por que não fica 43? 1,43. É isso que eu vou explicar agora. Eu vou focar minha análise agora no número em que vai continuar escrito. São 2 casas decimais, eu olho a 2ª casa decimal. Logo, à direita dele, ou seja, a 3ª casa decimal, vai me dizer se eu vou arredondar para cima, para mais, se eu permaneço aí, tá? Se esse número, a 3ª casa decimal, for maior do que 5, eu arredondo a 2ª casa decimal um número para cima. Se essa aqui fosse 1,447, eu colocaria o arredondamento matemático como 1,45%. Como é 1,442 e 2 é menor do que 5, então eu mantenho a grafia do número 4 ali. Então fica 1,44%. Deu para entender, Adriano? Agora sim. Foi o Adriano, né, que perguntou? Sim. Quando a gente faz cálculo no automaticamente. Assim, no Excel você pode escolher quantas casas também. Vou mostrar o cálculo, esse mesmo cálculo aí no Excel, tá? E aí a gente escolhe por quanto vai arredondar, tá? Em 3 casas, em 5 casas, 4 casas decimais, a gente escolhe esse número, tá? Vou mostrar para vocês também. Só para continuar, Adriano, no mesmo exemplo, eu quero calcular agora, vou tirar de 100 esse valor, né? Menos 100. Tá ali. Então, 98,55 são pessoas que não morrem ou não morreram em Macapá com os casos confirmados de Covid. Esses 98,55, eu posso responder assim? Ah, professor, deu na calculadora um número grandão lá, eu vou cortar esse número. Eu posso escrever 98,55%? Posso? Ou então ele Posso? pode botar só 98,5? Pois é. Ah, não, porque tem o 7, né, professor? Depois do Isso. 7 é Como tem o 7, a gente não pode simplesmente vir fingir que ele não existe. Ele compõe o número. Então, se eu for fazer um arredondamento matemático para 2 casas decimais, eu vou olhar para esse segundo 5 aqui, 98,55. Nesse 5, eu vou olhar para quem está à direita. Quem está à direita, nesse caso aqui, é o número 7. O 7 é maior que 5, certo? Então, eu vou precisar, naturalmente, fazer o arredondamento matemático para cima desse número. Ou seja, 98,56% seria a minha resposta com arredondamento matemático. Deu para entender? Professor, agora eu quero arredondar com uma casa decimal esse mesmo número aí. Foi o que a colega acabou sugerindo ali também. Achei, ficou legal para a gente ver aí a chance. Então, 98,55. Eu quero colocar com uma casa decimal só. Eu ponho 98,5. Ué, quem está do lado agora é um 5. Como é que faz, professor? Lembra? Quem está do lado agora é um 5. Fica a escolha, né, professor? Não é? Não fica a escolha. Se eu tenho mais número depois do 5, depois da segunda casa decimal, eu preciso considerar esse número. Lembra aquela noção de balança que eu falei para vocês? Se tiver além do 5, está pendendo para arredondar para mais. Se tiver abaixo, está pendendo para manter. Então, se eu tenho um 5, depois do 5 eu tenho um 7, essa balança está pendendo para um lado. Ele vai arredondar para cima. Agora, se eu tenho somente 98,55, né, e eu quero escrever com uma casa decimal, eu arredondo para cima também. Mesmo que não tenha nada ali depois desse 5. Tá? Então, a casa que eu vou abandonar, se ela já é 5, então é de 5 para cima. 5, 6, 7, 8 e 9, eu já arredondo a casa para cima, tá? Então, aqui eu poderia escrever 98,6%, tá? Ou 98,56%.
ou 98,557%, ou 98,5573%. Porque depois desse 2 aqui, eu tenho um número maior que 5. Né? Então, se eu fosse usar 4 casas decimais, eu precisaria colocar 5,573. Pessoal, eu ministro disciplinas para curso de engenharia, tanto aqui na Unifap quanto na Estácio. Fiz uma questão lá que o pessoal precisava calcular até a 4ª casa decimal à mão. Maravilha, show de bola. Deram o D para fazer e acertou, bonito, saiu legal. O trabalho ficou muito bem feitinho. Então, e se eles fizessem arredondamento matemático na 2ª ou na 3ª casa, não ia fechar 100%. Eu fiz esse exercício antes, para não dar beola na turma, eu falei, pessoal, considerar até a 4ª casa decimal. Considerando até a 4ª casa decimal, o exercício ficava fechadinho. Que eram muitas variáveis. Tá? Ficou claro aí, Adriano, então, o arredondamento? Então, eu olho a casa que eu vou escrever, que eu quero manter, Sim, sim. e ao lado dele, se for maior que 5, eu já arredondo para cima. Nesse caso aqui, 98,56%. Tá bom? Deixa eu fechar Ok. aqui. Agora, só esse instrumento que eu tenho, não, o pessoal está falando desde o início da aula que a gente tem outros instrumentos, né? Eu quero mostrar para vocês um instrumento facinho, facinho. Olha que maravilha, Excel, muita gente não gosta, nem suporta olhar para ele, né? Mas eu vou construir essa tabelinha com vocês aí, tá? Deixa eu apagar tudo. Pronto, apagou. Só para lembrar lá, número de casos. Cadê o número de casos? 104 ou 109? 104, 109. De bola. Número de óbitos, 1502. 1502. Número de não óbitos. Como é que eu chego nesse número de não óbitos? Eu tenho óbito e não óbito, né? Pode estar em tratamento, pode estar entubado, pode estar em tratamento domiciliar, isolamento, um monte de quesitos, põe um monte de divisão aí, mas eles não estão em óbito. Só tirar, coloca igual aqui, pega o total, este menos este. Ih, meu pai sumiu. Este menos este, igual. Pronto. Então, eu tenho dos casos confirmados, 104.109 casos, eu tenho 1.502 óbitos e 102.607 não óbitos. Como é que eu faço a porcentagem aí? Facinho, né? Porcentagem de óbitos é igual. Eu não falei para vocês que é o menor dividido pelo maior? Show da bola. Aqui, de não óbitos, é igual ao menor, apesar de ser muito grande, também 102 é menor que 104, né? Dividido pelo maior, enter. Bonitinho, só que nem sempre vai estar escrito assim. Vou tentar tirar isso aqui. Porcentagem, peraí. Normalmente a formatação é porque eu já estou usando as células que eu já tinha. Aqui, ó. Estão as dízimas aí calculadas. Normalmente ela vai aparecer assim no Excel. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Normalmente ela vai aparecer assim no Excel, né? Este dividido por este vai ser igual a este aqui, ó. Agora, para chegar no 100%, número de casos totais dividido pelo número de casos totais é 1, né? Fica fácil assim. Então, como é que eu faço para escrever isso em termos percentuais? Quem está no Excel, seleciona as células, aperta em termos percentuais, vem aqui, ó. Tem um símbolo de percentagem aqui. Clicou, legal, já está em porcentagem? Já está. Quantas casas decimais eu falei para a gente convencionar? 2, né? Então vamos colocar 2 casas decimais. Pronto. Então, dos 100% de casos, 1,44 são óbitos e 58,56% são não óbitos. Fechou? Coisa legal, né? Quando eu somo este 1,44 com o outro, vai ter que dar 100%. Está lá, 100%. Facinho de calcular a porcentagem assim, não é? A gente já sabe que é o menor dividido pelo maior vezes 100, fica fácil da gente entender. Tanto na calculadora quanto no Excel. Fechou?
Alguma dúvida, pessoal, de como a gente utilizar aí? Eu estou falando do uso cotidiano associado à estatística do caso do coronavírus, tá? Mas a gente pode colocar isso dentro das regras de comércio também, né? Se a gente não vende ou não trabalha com vendas, ou não trabalha numa empresa que tenha vendas, normalmente a gente compra, né? Se a gente trabalha, também a gente compra, porque o lugar comum de todos nós aqui é consumo. Todos nós consumimos. Uns consomem mais do que outros, mas todos nós consumimos. Alguém aqui já comprou na Black Friday? A Eliana tá em todas. O que tu Já. comprou, Eliana, na Black Friday? Conta pra gente aí. Não, eu gosto de aproveitar a Black Friday para comprar sapato, roupa, essas coisas assim. Pois é, mas aí tu compra mais barato mesmo? Mano, é assim, né? Compra. Bem Adriano, suspeito. o Adriano já aproveitou alguma coisa de Black Friday? Comprei, professor. Não, Comprei nunca comprei. um par de sapatos. Pois é, sabe por que o Adriano não aproveitou? Porque o Adriano não é mulher. Sem entrar no mérito, Eu sou pessoal, muito jarana. do sexismo, né? Sem entrar no mérito do sexismo, mas, de fato, a mulher tem um código, né, diferente do código do homem nesse funcionamento. Por exemplo, normalmente o homem vai consumir muito mais, normalmente, tá? Lógico que tem os pontos fora da curva e eu estou fazendo uma regra geral. Mas normalmente o homem vai gastar muito mais dinheiro com tecnologia do que com moda, por exemplo. E normalmente a mulher vai gastar mais com moda do que com tecnologia. Pode ser que você conheça uma fulana, uma amiga que gosta de tecnologia e vai gastar mais com tecnologia e ela não se arruma, não se pinta, não sei o quê. Pode. Esse é o ponto fora da curva, né? Normalmente, como eu estou repetindo, a gente tem homens mais dados a questões tecnológicas do que mulheres, e mulheres mais dispostas a gastar com moda do que o homem gastar com moda. Então, nesse sentido, a Black Friday conhece o comportamento, tem uma área do conhecimento tá, chamada antropologia do consumo. Na antropologia do consumo, grandes tendências são construídas com base no perfil comportamental de consumo das mulheres, tá? São as mulheres que são mais ávidas e mais propensas a consumir e gastar dinheiro nessas promoções. Porque é muito difícil você conseguir fazer uma margem muito grande de desconto, por exemplo, na tecnologia. Ah, vai comprar uma televisão com 50% de desconto. Difícil. Quando você vê que um sapato está rolando com 50% de desconto. Minha mulher ficou maluca. Ontem vocês conhecem o perfil aqui da uma parte chamado By Ingrid? Ingrid Guimarães, eu acho que é esse o nome. Guimarães, não sei como é. É By Ingrid. Ela vende roupa... By Ingrid. By Ingrid, né? É. Isso. Obrigado, Elisângela. Aí o perfil dela ontem estava com percentual... não era o percentual de desconto que ela estava trabalhando. Ela trabalhou com o preço, né? Se eu não me engano, o João saiu com 58, alguma coisa por cento, né, no Big Brother. Aí ela colocou várias peças lá da loja dela por R$ 58. Quem conhece a By Ingrid lá, as coisas dela não são esse preço, são 2, 3, 4 vezes esse preço. Então, muita gente correu para lá. Ela fez uma live desde as 10 da manhã até não sei que hora da tarde, acho que até mais 5 horas da tarde, né, fazendo anúncio, vendendo as coisas, fazendo sorteio. E ela colocou os preços lá de R$ 58. Então a galera já sabia. Por exemplo, a minha mulher ficou maluca ontem, correu para lá para tentar aproveitar esses preços baixos da By Ingrid. Porque ela se interessou muito mais do que eu, apesar de ter coisa na By Ingrid que me interessa. Né? Eu treino junto com a minha esposa lá no CrossFit, e aí eu gosto de sapato, gosto de roupa também, como ela gosta. Só que para mim não bateu a liga aqui na minha mente, né? Que eu precisava correr para lá para aproveitar o preço de R$ 58 para ela, bateu. Então, as grandes marcas conhecem essa tendência do perfil feminino, né? E ela vende coach, né, professor, que é uma marca cara. Pois várias então, naquele precinho que ela estava colocando ontem, a gente corre mesmo. Tu viu também, Lisa? Vi, eu acompanho, eu compro lá também. Tá vendo? Então, a minha esposa foi para lá correr, depois a gente estava lá no box treinando, ela no meio do treino falou, amor, vou lá fazer tal coisa, ela ia trocar um short, não tinha dado em mim, chegou lá, comprou mais coisa. Então, para aproveitar, né, esse movimento. Sabendo desse comportamento, a Black Friday tem um grande público-alvo, que é o público feminino mesmo. E eu, assim, lamento muito, porque isso comunica tanto a mente da mulher, que ela quer aproveitar aquilo que ela pensa ser um ganho. Eu até brinco que é a Black Fraud, né? A Black Fraud é o tudo pela metade do dobro. Né? O cara dobra o preço e dá 50% de desconto.
Então ele dobra o preço e dá o desconto do que ele aumentou e sai tudo pelo mesmo. Aí outro dia eu conversei com o cara, tu faz também Black Fraud? Né? Tu aumenta o preço para dar desconto? Ele fez assim, né, não sei o que, ele não negou, né? Aí ele respirou um pouquinho, mais à frente ele falou assim, você sabe o que é? Salário não abaixa na Black Friday. A conta de luz não abaixa na Black Friday. Aluguel não abaixa na Black Friday. Eu não posso baixar meus preços na Black Friday. Eu tenho que aumentar minhas vendas, mas sem baixar meu preço. Aí ele fala, então a gente acaba fazendo isso mesmo. A gente aumenta e baixa um pouquinho. Às vezes até sai um desconto. Mas olha, faça essas contas aí comigo, quem está com a calculadora aberta. Se eu tenho um item que custa R$100, aí eu aumento esse item 20% para dar 20% de desconto no Black Friday. Dá uma olhadinha aí. Quem faz essa conta para mim? Pode pegar a calculadora e fazer. Com 100 é mais simples, né? Pois é, por isso que eu estou partindo. Porque aí 100, aí 120, e se tu tira 20%, né? Fica quanto? Mesmo sendo simples, tá vendo? É verdade, tem um desconto mesmo, dá uma quebradinha aí. Pois é, o que acontece aí, olha? Vou colocar aqui para vocês. Dá 96, eu acho. Isso, 96. Aqui, uma coisa é R$100, né? Aí eu adiciono aqui. Isso é igual a isso mais isso. Cadê, meu pai? Vezes 0,2, que é 20%. 120, né? Aqui já está com a fórmula. Agora, isso daqui, menos, igual. Isso. O senhor está projetando aqui? Era para estar, desculpa. Não estou projetando, mas era para estar. Agora eu estou projetando, certo? Deixa eu fazer de novo. Vou fazer mais aqui embaixo. Uma coisinha custa R$100. Né? Dinheirinhos. Ok. Vou aumentar 20% aqui antes da. Eu sou o comerciante, vou aumentar 20% antes de aplicar o desconto para Black Friday, né? Vou pegar esses R$100 aqui, somar 20% a ele. Cadê o peso aqui? Vezes 0,2. Pronto, ficou R$120. Legal, agora eu vou lá na minha Black Friday e vou falar toda a loja com 20% de desconto, inclusive esse item que é R$100 aí, ó. Igual a este item que custa agora 120 menos 20%. Às vezes some na minha cara toda vez. Olha aí, R$96. Então, assim, qual é a sensação que o comerciante precisa ter? Aí que vai chegar aquela minha reflexão que eu falei mais cedo sobre justiça, né? Sobre justiça matemática financeira, tá? Um item que custava R$100 antes da Black Friday, eu aumento para poder dar 20% de desconto, vendo por 96 no final das contas. Quando eu chego para aproveitar a Black Friday desse vendedor, eu olho, caramba, o negócio era R$120, agora está saindo por 96, cara, tem que aproveitar. Mas se eu sou um outro tipo de consumidor que acompanha os preços, eu sei que antes da Black Friday esse valor era R$100 e está 96. Então eu acabo tentando aproveitar a Black Friday, eu falo, pô, não aumentou, mas ainda tem um desconto. Olha, eu estou falando de um cara que tem controle das coisas, tá? Mesmo assim, eu estou pagando menos do que antes, que seria R$100, agora estou pagando 96. Tá legal? Tá valendo? É justo, é injusto? Cara, eu vou levar porque tá valendo o preço. Isso é uma avaliação de juízo de cunho íntimo. Eu posso, por exemplo, pegar R$100 e gastar com batata frita se eu quiser batata frita. Né? E sair satisfeito e falar, cara, batata frita é muito bom, velho. Compro batata frita para mim, para meus filhos, para minha esposa, a gente come, que é uma maravilha, é legal, tudo acabou. E aí o outro fala assim, cara, mas R$100 em batata frita, velho, tu não podia ter comprado, feito uma parte da cesta básica aí? Poderia ter comprado um frango, um arroz e feijão? Quantos dias ia render essa comida?
e tu queima R$ 100 de batata, é um juízo de cunho pessoal. Mas a justiça financeira, quero dizer, é justamente essa. Bom, eu sou esse cara, eu estou tentando aplicar a justiça financeira, mesmo na Black Friday, Black Fraud, né? Aumentando 20% e dando 20% de desconto, eu estou dando algum desconto para o meu cliente. Ele está saindo ganhando, no final das contas. Seria essa a minha lógica, né? Para ganhar. Até porque, qual é a finalidade da empresa? A empresa existe com qual finalidade? Para lucrar. Lucro. Lucro. Por mais boazinha que ela queira parecer ser, por mais boazinha que ela de fato seja, ela sempre está visando lucro. Então, por mais que eu insira valores, por exemplo, no meu marketing, valores como responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade de inclusão, responsabilidade de gênero, que tipo de responsabilidade eu incluir, ainda assim eu não vou perder de foco o lucro. Eu não posso, por exemplo, presumir que uma empresa vai ser ambientalmente responsável a ponto de tomar um prejuízo. Nenhuma empresa vai fazer uma política nesse sentido. Por mais responsável que ela queira ser, ela vai visar o lucro, vai construir toda a sua operação para que seja positiva, que entre os custos e as receitas ela tenha um saldo positivo. Então não importa se ela é boazinha, por mais que isso diminua lucro, tá? Pode até ser que diminua o lucro. Ela comunica com um nicho específico que não seja um valor central, por exemplo, um lucro a qualquer custo. Vocês viram o negócio do bolo do topo do Bolsonaro, não viram? Alguém viu? Sim. Eu vi, professor. Tá só merchan, né, aqui, essa aula hoje. Feito de açúcar. Feito de açúcar. Feito de açúcar. No Instagram. Quem não viu, dá uma olhadinha lá nesse perfil. Ela já fez até outro bolo, professor, do Bolsonaro. Ah, eu não vi, tá vendo? Eu não vi esse outro bolo do Bolsonaro, eu não vi. Eu tô esperando, eu tô quase encomendando um Lula livre. Pra ver se lá vai fazer mesmo. Só para afrontar, professor. Não, porque é o seguinte, ela Mas fez... aí rola a imparcialidade dela, né? Ela é imparcial tudo isso, ela quer vender. Pois é. Ela é tá Lula, Bolsonaro. Era aí que eu queria chegar. Ela não é imparcial, não. Ela colocou nos stories dela depois fora Bolsonaro. Ela colocou fora Bolsonaro? Ela colocou aí, eu acho que deu mais atenção. Vou chamar a atenção dela. Mas na hora que ela foi vender o produto dela, ela se demonstrou imparcial, senão ela tinha se recusado a fazer o bolo. Pois é. Porém, depois da briga, ela ficou sem Pois saber é. o que fazer. Depois ela percebeu que ela não tinha muito o que fazer e chorou. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Malinovski? O que Bronislau aconteceu? Não tô Malinovski? entendendo, eu vi esse bolo, mas o que foi que aconteceu? Pois é, eu vou explicar, com passo a passo. Tá. Vocês já ouviram falar no Malinovski? Paga alguns seguidores. Não, ainda não ouvi falar, professor. Não? O Bronislau Malinovski é um antropólogo, um dos primeiros antropólogos de campo que se tem notícia, que os escritos dele deram origem ao modelo etnográfico, tá? Ao formato do método etnográfico. Bem relevante o que ele fala, ele tem uma divisão que ele faz lá, bem legal, que ele fala, todo antropólogo deve perguntar isso no campo, né? O que eles dizem, que é uma análise do discurso, o que eles fazem, que é uma análise da praxis, da prática daquele povo, daquela etnia, ou daquele grupo que ele está olhando, e o que eles refletem sobre suas práticas. Isso tem muito mais a ver com os valores, tá? Então são três coisas aí. O que eles dizem, que fazem, ou que concordam, o que eles de fato fazem, que seria a prática, e como eles refletem sobre o que eles fazem. Então são três dimensões diferentes de um mesmo grupo, de um mesmo fenômeno social para Malinovski. E é bem legal porque, no caso, ele sabendo agora que, eu ainda não vi, tá, Gabriela? Estou presumindo ser correta a mensagem que você acabou de passar, que ela escreveu fora Bolsonaro lá no negócio dela. Mas qual foi o discurso? O que aconteceu primeiro? Para situar a Rita, né? Eu conheço todo mundo, tá? Eu conheço o aniversariante que pediu o bolo. Na verdade, o aniversariante ele não pediu aquele tema. Foi um presente surpresa. Eu conheço a pastora, que é a minha pastora, a pastora dele, que pediu o bolo naquele tema. Era um bolo verde e amarelo com topo do Bolsonaro, né? Com aquele óculosinho do mito. Eu conheço a pessoa que fez o bolo.
Eu conheço pessoal que foi defender, eu conheço pessoal que agrediu, eu conheço um monte de gente dessa onda toda aí. Conheço de perto, sendo meus amigos mesmo. Então, o que aconteceu? Pediram esse bolo, ela fez o bolo e ela postou a foto do bolo no perfil feito de açúcar, como todos os outros. Né? Como ela postou como todos os outros. Ela fez bolo para minha esposa, já fez bolo para mim no meu aniversário. Para minha esposa, ela fez 2, foi agora em março o aniversário dela. Ela fez aqui no aniversário de bater palma junto, foi bem legal. Então, os 2 bolinhos que ela fez, ela fez um bolinho menor e um bolo maior. Ela bateu foto dos 2 bolos, estão lá no perfil dela. Todo bolo que ela faz isso. Ela melhorou muito na confeitaria. E ela vem postando, ela postou mais esse. Cara, no que ela postou esse, veio a galera do cancelamento nas redes sociais, né? Bolo de mau gosto, não sei o quê, é um otário, não sei o quê, é bolsominion, e começaram a desqualificar. Falaram assim, um bolo desse escroto deve estar ruim também por dentro. Aí ela teve que se defender. Só que nesse processo de cancelamento, além do discurso de ódio fica muito evidente, teve um pessoal que foi deixando de seguir isso. Para ela é muito relevante porque ela usa a rede social para fazer venda. Teve um perfil, eu nem lembro o nome, porque eu não sabia, nem sabia que ele era relevante ou não, mas parece ter muitos seguidores, que fala, não sei se é onde comer, uma coisa assim, onde comprar, que não rapaz. E aí foi lá e sapecou-lhe a nela também e deixou de seguir também. E aí um monte de gente foi na aba dele, porque ele tem muitos seguidores. E aí ela, desesperada, já tinha perdido quase 1.000 seguidores, ela tinha 3.000 e pouco, já tinha perdido 1.000 seguidores, para ela é muita coisa, era um terço do público-alvo preferencial dela. Aí ela fez um vídeo chorando, falando, pessoal, esse é o meu trabalho. Olha aí, uma coisa é o que ela fez, agora vamos para o discurso dela, para saber se o que ela fez está associado ao discurso. Esse é o meu trabalho. Eu vivo disso. Eu trabalho fazendo bolo. Eu não escolho o gosto do cliente. Eu simplesmente faço o bolo que ele pede que eu faça. Se pediram para fazer um bolo do Flamengo, eu faço. Se pediram para fazer o do Vasco, eu faço. Se pediram para fazer do Palmeiras, eu faço. Do Corinthians também eu faço. Faço para todas as torcidas. Se pediram para fazer do Bolsonaro, eu faço. Se pediram para fazer do Lula, eu também faço. Foi isso que ela falou, né? E postou. Foi um desabafo dela. E falaram, pessoal, esse é o meu trabalho. Não desqualifique o meu trabalho sem antes conhecer dele. Né, e tal. Foi esse tom que ela colocou e postou lá. Cara, foi uma reviravolta danada, porque foi um monte de gente defendendo o Bolsonaro no perfil dela e marcaram no dia seguinte, inclusive foi num dia, marcaram no dia seguinte, às 3 horas da tarde, para irem até a loja dela e comprarem tudo que tinha pronto lá. E foram. Né? E a minha esposa foi para lá para dar um suporte, porque ela ficou com medo de receber muita gente, da treta, de marcarem confusão lá na frente da loja dela, pegar o pessoal, né, de esquerda e de direita se encontrarem lá na frente, ela ficou com medo. E foram umas pessoas em apoio, eu não fui porque eu estava dando aula. E aí foram para cara, compraram toda a produção dela, secou assim em poucos minutos, compraram tudo. E ela aumentou de 3.000 seguidores, né, que tinha baixado para 2.000 e pouquinho, aumentou para 12.000 seguidores lá. Dá uma olhada no perfil dela. Então foi um reviravolta tanto, o pessoal é muito biscoiteiro, né? Então fizeram biscoito na costa dela direto também, e ela aproveitou o gancho e cresceu. Como vocês já disseram, ela já fez até outro bolo que eu não vi, tá? Esse outro bolo do Bolsonaro. Ela até que escreveu fora Bolsonaro, talvez, naquele momento de angústia, porque tinha muita gente cancelando o trabalho dela. Foi por isso, né? professor. Ela fez no momento, aí depois ela tirou. Eu não teria feito nada. Pois é. Eu não vi ela colocar mesmo. Se eu tivesse visto, eu tinha chamado a atenção dela, porque eu conheço a postura dela, né? E aí mudar a postura porque o outro fez um discurso e você, um discurso de ódio, que você ficou com medo e cancelou o que você falou, principalmente nas redes sociais, a pessoa não perdoa, né? Então, uma coisa é o que ela faz, outra coisa é o discurso dela, e outra coisa é o que ela reflete sobre o que faz. Até porque a pessoa jurídica, no caso da empresa, ela tem que ver que a empresa dela tem que atender todos os públicos, né? Então ela não pode se posicionar, só pode colocar uma nota lá e é isso. Mas cuidado, Gabriela. Olha, por exemplo, ela falou uma coisa, nessa fala, na postagem que ela chorou, ela falou uma coisa muito relevante. Ela falou assim, eu faço de tudo que pediram para fazer, eu só não faço pornografia. Né? Ela se recusa a fazer pornografia. Bolo em formato de pênis, em formato de bumbum, né, com frases, com topo de sacanagem, ela falou que ela não faz. Esse é um limite moral que ela colocou para o negócio dela. Alguém que já ouviu falar de design thinking ou modelagem de negócio em Canvas, ou ideação de inovação, alguma coisa nesse sentido? Já ouviram falar? Canvas, modelagem de negócio em Canvas. Já ouviram? Ninguém? Já, professor. Inclusive, Já, eu né? tinha até instalado. Não entendi, Elisângela.
Inclusive, eu tinha um aplicativo instalado para fazer modelagem quando eu fazia parte de um grupo, de uma associação de mulheres. Legal, muito bom. Olha, modelagem de negócio em Canvas é um negócio muito bom para orientar a sua ideia. E lá no centro dessa, são 9 áreas, né? E a área central é proposta de valor. Muita gente confunde ali, Elisângela, colocar proposta de valor, por exemplo, a Nike. O que a Nike vende? Aí a gente pode dizer, bom, a Nike vende sapato, vende camisa, vende roupa de... Mas não, esse não é a proposta de valor dela. Essa não é a proposta de valor dela. A proposta de valor da Nike é vender atitude, tanto é que a logo dela é Just Do It, né? Simplesmente faça. Vender status. Por que status? Porque são coisas mais caras do que o mercado. Vender pertencimento. Meu sobrinho queria fazer um símbolo da Nike no braço dele. Disse, não, maluco, tu não é da Nike, né? Tu não é da Nike. Assim, é uma noção de pertencimento, de status tão grande que ele queria identificar no seu próprio corpo, através de uma tatuagem, como uma amiga minha fez a logo da... Meu Deus, lembrei disso agora. A logo da Apple, né? É a maçãzinha mordida. Ela gosta tanto da Apple que ela colocou no corpo dela. Então, eles estão tão fortes em vender atitude, vender status, pertencimento, conforto, que o sapato, o material de esporte, tudo isso é mais um veículo para alcance da sua proposta de valor. Então, mesma coisa ali. Né? Ela colocou ali numa proposta de valor para ela alguns limites morais que ela não quer ultrapassar. Qual é o limite que ela, como empresa, como corporação, não quer ultrapassar? Fazer pornografia. Ela não concorda com pornografia, ela não quer vender pornografia, ela não vai vender pornografia. Então, o recorte temático dela tira esse segmento. Tem gente que quer comprar um bolo em formato de pênis? Tem. Tem gente que quer comprar um bolo em formato de bumbum? Tem. Tem gente que quer colocar uma sacanagem ali no topo para fazer uma graça com fulano com Beltrano, ou então uma despedida de solteiro? Tem. Só que não é o público dela. Ela pode escolher sim esse público, tá, Gabriela? Ela pode fazer um recorte segmental. Então, olha para um segmento. Pode mesmo. Até É. a nossa empresa faz isso. Pois então. A gente não atende central de ar, tipo a instalação, a gente não faz esse tipo de serviço. Aí, mas só que na área é comum, entendeu? Mas a gente não faz, entendeu? Essa questão de não fazer por questão que a nossa equipe técnica é formada pelo meu pai, que já é idoso, então ele não vai fazer isso porque é muito arriscado. Aí a gente tem que explicar isso pro cliente. Mas também essa questão na hora, entendeu? Dela agir por impulso, entendeu? Do momento, dela colocar fora o Bolsonaro assim, por momento. É isso que não é. Tu tem que pensar bastante antes de te posicionar. Justamente. Ficou muito parecido assim. Uma empresa, tua empresa. Ficou muito parecido assim, por exemplo, eu não faço bolo pornográfico, mas eu faço lá um bolo no formato de um pênis, aí falo assim, fora pornografia, né? Não combina. Isso mesmo. Então, você se submete a alguns valores, por exemplo, ela se submeteu a fazer um bolo do mito, Bolsonaro mito, não é só o presidente Bolsonaro, né? É o Bolsonaro mito, que aqui ele tá com o óculosinho preto lá, fazendo assim, com a arminha, né? Rindo. Então, ela tá ali compartilhando. Então, seria muito ruim dela falar assim, não faço, por exemplo, Lula livre, né? Já que ela faz um, ela deve fazer o outro, né? Então, essas escolhas também estão ali na negociação, mas sempre, de qualquer forma, o pano de fundo é o lucro. É você atender o seu cliente para promover o lucro. Então, nenhuma empresa vai, de sã consciência, de maneira racional, produzir prejuízo para si própria, né? Então, no caso do Black Friday, por exemplo, o camarada não vai dar 50% de desconto se a margem dele não é 50%, então é menor que 50%. Ele não vai tomar um prejuízo só para aderir um movimento. Então, normalmente ele vai fazer esse movimento, vai fazer uma preparação para Black Friday. O que tem acontecido, que eu percebo na Black Friday, mesmo todas as empresas entendendo esse movimento, os consumidores também entendendo esse movimento. Alguém já assistiu aqui o Delírio de Consumo acho que é Rebecca Bloom, a garota de Sharp Verde. Eu perguntei para vocês na aula passada, né? A maioria das meninas já assistiram. Pois é, eu vou colocar aqui o link desse filme para vocês. Acho que tem no Adoro Cinema aí. Estou falando isso, é Beck Bloom, né? Delírios de Consumo de Beck Bloom. Vou colocar do Adoro Cinema aqui porque é fonte aberta, né? Por isso que eu vou colocar. Não fui eu que criei esse link, não sou eu provedor desse site. Só vou colocar aqui com vocês para ilustrar a minha fala. Quem ainda não assistiu o filme, é uma dica para entender um pouquinho o que a gente está falando.
ela é uma compradora compulsiva, né? Tem uma cena interessante lá que a vitrine fala com ela, né? Tu lembra dessa cena, Gabriela? Que o manequim lá, aqueles manequim que não tem rosto. Eu já fui uma compradora compulsiva. É um efeito muito bem feito, né, nessa cena, eu gostei muito. A carinha não tem rosto, né, é o bonequinho lá, que tá vestindo a roupa, começa a chamar a Rebeca para dentro, né, olha, vem aqui, vem me comprar, não sei o quê. É como se, eu acho incrível, né, eu tava falando ontem pra minha esposa, estava assistindo um filme muito legal, que eu acabei pegando no sono, né, tava cansado. Cabra da Peste, eu acho o nome do filme. É um filme policial brasileiro, do Agreste. Muito engraçado. Aí tem uma cena que tá o homem, o bode, esperando um carro passar. Aí foi isso que eu vi na cena. O homem, o bode e o carro passando. Desculpa o termo, pessoal, mas olha o que ela viu. Meu Deus do céu, tu viu o tamanho do culhão do bode, Rods? Eu disse, não vi, amor. O tamanho do culhão do bode eu não vi. Eu vi uma pessoa segurando um bode esperando um carro na beira da rua. Foi o que eu vi, olhe lá. Então a mulher consegue dar esse fluxo para dentro das informações de uma maneira que o homem não consegue. Então, passou numa vitrine, ela consegue saber o preço daquele item que está lá exposto na vitrine muito mais rápido do que eu. Eu passo, olhei, no máximo eu vi o vidro da frente da vitrine, né? Ou alguma coisa que me chamou a atenção lá dentro, mas a composição da vitrine, a porcentagem de desconto, o preço que ficou, nada disso eu consigo entender, e ela fez isso rápido. Então, eu entendendo esse movimento da Black Friday, entendendo o comportamento de consumo, principalmente do público feminino, eu vou colocar isso para o meu negócio, né? Então, como é que eu vou colocar isso de maneira inteligente, por exemplo? Não dá para colocar toda a tua loja 50% de desconto. Então, você fala até 50% de desconto, você vai lá no item que você quer, não tem desconto nenhum. Aí, qual é o item que tem 50% de desconto? O item que ninguém quer. Um negócio que já está parado lá no estoque, que não tem giro, porque não é interessante, não é novidade, é feio, né? Mas está com 50% de desconto. Então, a vitrine lá, ó, até 50% de desconto, tá certo, tá? Fica lá a raiva que dá. Pois é. Por isso que tem que trabalhar de maneira inteligente. Vocês, olha, eu sempre olho para esse curso, para as turmas que principalmente estão saindo, como potenciais consultores ou assessores dessas pessoas, tá? Ou como empreendedores. Então, tenham muita inteligência na hora de criar esse tipo de comunicação. Né? Colocar toda a loja com 20% de desconto. Você tem que preparar seus preços antes de colocar essa promoção. Não vai ter item que você vai tomar e item que você não precisaria estar, de fato, colocando para fluxo. Professor, o senhor colocou o exemplo daquele de 120, né, que dá 96. Uhum. E eu estava fazendo uma venda aqui, não deu para ele responder. É que muito cliente, sério mesmo. Quando foi festa junina, eu acho que a gente colocou 10%. Não, foi 20% de desconto. Só que a gente tinha separado itens, né, para dar essa porcentagem de desconto. Aí o cliente, tinha cliente que já vinha aqui, se o produto fosse 120, ele já dava R$100. Porque na cabeça dele era, entendeu? Sim. Se o desconto, se era 20% de desconto, logicamente, de R$100, ele ia pagar R$100. Se fosse 120, ele ia pagar R$100. O caixa agradece. Na cabeça dele era isso. Aí eu não falava nada, né? O caixa Verdade, quase aconteceu isso comigo aqui. Eu falei, professor, de 100 é fácil, né? 100 mais 20%. Justamente. E aí sempre acontece isso. Olha, eu coloquei um dia desses, foi 10%. Eu não dei 10%, eu nem dei 10%, porque os clientes realmente não têm essa educação. Pois é. Então, eles já dão o valor, certo, eles já vêm com o valor certo aqui, que eles, na cabeça deles, é esse valor, entendeu? Bora fazer a nossa continha agora? Eu vou colocar aqui na tela a minha máquina de calcular, só para ver a questão da justiça que eu falei para vocês, que eu fui atrás com aquele vendedor, com aquele gerente muito mal treinado, coitado. Como a maioria dos gerentes aqui, infelizmente, são mal treinados. O atendimento é lá embaixo. Verdade. Professor, eu sou uma ótima gerente. Olha lá. Bora ver se essa gerente ia se sair bem aqui. Eu sou uma ótima gerente. Olha, se o cliente leva um produto, aconteceu duas coisas hoje aqui na loja. O cliente levou um produto, controle de central de ar, só que o nosso é universal, né? O modelo universal. Aí dizia, no meu produto, dizia que contemplava a marca dele, a York.
Só que o cliente testou lá e não passou, não servia. Só que eu já, como já é acostumado de fazer isso, eu falei pra ele bem assim, olha, eu não vou passar a tua venda, tu me paga, leva o controle. Eu não vou passar, tipo, cupom fiscal, entendeu? Porque senão ia dar BO pra mim. E se não der certo, tu me traz de volta, que é como eu não passei a venda, eu te dou o dinheiro, tu pega o teu dinheiro, a gente se resolve aqui, não acontece nenhum problema. Igual de outro cliente, comprou uma placa universal, é universal. Ele comprou e uma parte da placa não funcionou. Aí eu só fiz trocar, devolver, entendeu? É universal, mas nem tanto, né? Oi? É universal, mas nem tanto. Não, é porque como é um produto chinês, né? Então tu não pode. É importado, então tu não pode dizer que não vai dar problema, porque pode dar problema, porque é feito em grande escala, né? Aí, por tipo assim, eu tento ao máximo resolver com o cliente. Tipo, ninguém perde. Ninguém sai perdendo do que criar uma briga, uma discussão. Pois é. Comigo não foi bem assim. Assim, não teve briga, mas teve uma discussão, né? Eu saí daqui para comprar com a minha esposa esse conjunto de taças, só tinha do mostruário, como eu falei para você na semana passada, e custava R$ 140. Agora eu posso entrar no mérito do cálculo com vocês, que a gente acabou de fazer o alinhamento sobre isso. R$ 140. Tinha uma quebrada, porque só tinha do mostruário. Aí eu falei, olha, não é justo eu pagar por uma taça que eu não vou levar, que não tem interesse nenhum, porque está quebrado por causa do mostruário de vocês. Aí ela, vou pedir um desconto do gerente. Ela voltou de lá, ele deu 10%. Aí eu disse, não, mas 10% está injusto. Eu não estou pedindo desconto, estou pedindo para não pagar uma taça. Ah, então vai lá falar com ele, porque ele é irredutível. Já deu 10%, a gente nunca dá desconto. Aí eu disse, mas isso não é desconto, que eu repeti, né? Voltei lá. Um momentinho, pessoal. Então, estão vendo a minha tela ainda, né? Vou voltar aqui para a calculadora. E aí fui falar com ele, expliquei isso que eu acabei de falar para vocês. Digo, olha, quebrou uma, eu não quero levar, eu quero pagar pelas 5. Aí ele falou, mas eu já dei 10% de desconto. Aí eu disse, não, 10% de desconto não é o suficiente, não é justo. E aí ele ficou com raiva e falou, olha, esse é o preço, você não pode dar preço nas nossas coisas. Se quiser levar, você leva, senão você deixa aí que alguém compra. Eu falei, rapaz, você está me tratando assim, eu sou um cliente, estou conversando com você sobre o preço, sobre a justiça do preço. E, sinceramente, em tempo de pandemia, você está descartando uma venda e tratando o cliente assim. Ele revirou o olho, daquele jeito todo especial, né? Revirou o olho. Aí eu disse, meu Deus do céu, não é possível. Aí eu falei para ele, eu estou querendo pagar somente 5/6 dessa compra. Não quero pagar 10% com desconto. Porque, olha lá, olha comigo na calculadora agora. Eu nem fiz a conta, tá? Mas eu só sabia que era mais do que 10%. Se ele me desse 10%, eu ia pagar isso aqui, ó, 140 menos 10%. Eu ia pagar R$ 126. Foi o preço que estava lá marcado para eu pagar, R$ 126. Aí eu disse que isso era injusto. Ele disse, pô, mas a gente já deu 10%, a gente não dá desconto ali. Eu disse, mas não é o desconto que eu estou querendo. Aí quando eu repeti, depois de ele ter revirado o olho, respirado muito fundo, a ponto de querer me dar um soco, pelo que eu entendi, ele tentou me escutar. Foi a hora que eu repeti a mensagem. Aí eu disse, tira 1/6, porque eu estou levando só 5 copos dos 6. Quero que você tire 1/6 do preço. Eu não tenho interesse em levar uma taça quebrada. Quem vai comprar uma taça quebrada? Aí o que ele fez? Pegou os 140, dividiu por 6 e diminuiu do 140. Ficou 116. E eu comprei por 116. Ele arredondou bastante aí, ele me deu um descontinho. Mas se eu pagasse 116,66 centavos, não tinha desconto nenhum. Eu estava pagando 5 taças em vez de 6. Era isso, não tinha desconto. Ele somente tinha tirado do pacote uma taça e cobrado 5/6 daquele preço. Galera, de 126 para 116 são só R$ 10. Para muita gente não valeria a pena. Mas por questões de justiça, e essa justiça matemática, financeira, que eu fiz isso. Né? Bati o pé mesmo. Disse, não é que eu queira R$ 10 de desconto, não. Eu quero pagar
por aquilo que eu estou levando. Não quero pagar pelo que não me interessa. Eu quero pagar lixo, né? Quem vai pagar lixo é a empresa que não teve uma boa regra de estoque, não é? Uma boa regra de estoque, que não fez bom condicionamento, que não trabalhou a orientação com os funcionários. É ele que vai pagar esse custo, e não o cliente. Então, por um princípio de justiça, bati o pé para que fosse esse preço, e foi esse preço, né? Então deu tudo certo no final das contas. Eu que nem queria tomar a vacina da corona, quando pularam meu nome na lista lá da polícia, eu fiquei com raiva e fui atrás, fiquei maior confusão lá na delegacia, porque tinham pulado meu nome, achei muita sacanagem aquilo. Aí eu fui atrás e inseriram meu nome na lista, e agora eu não sei se eu vou mais tomar a vacina, mas a questão era a justiça. Então, quando eu percebo que tem injustiça, ou que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, ou está querendo te lesar de propósito, aí realmente a gente precisa pular e precisa alertar os nossos fundamentos. Ei, professor, e realmente se a gente não se atentar, facilmente a gente pensa que está ganhando algo, né? Nessa conta aí das taças. Sim, não teve ganho, foi o que eu falei, por exemplo, meu amigo, você não me deu desconto nenhum. Ela falou assim, você está bom para você? Eu disse, não é que está bom para mim, está justo. Falei isso para ele. Você não está me dando desconto nenhum, você está tirando da conta uma coisa que eu não quero comprar, que é uma taça quebrada. Só princípio de justiça. Então a gente fica imaginando que ele estava fazendo um favor, ele estava com comportamento em relação a mim, como se estivesse fazendo um grande favor para mim. Aí eu disse para ele, não tem favor nenhum aí. Né? O que está acontecendo é o que a gente está negociando, ajustando pela justiça, e a justiça matemática e financeira, o que a gente está acordando. Né? Foi nesse sentido a nossa conversa lá. Então, deu para entender, pessoal, como dá para a gente utilizar a análise simplesmente da porcentagem associada ao comércio, ao nosso dia a dia, a nosso favor? Isso dá condições de aumentar a nossa capacidade de compreensão do que está acontecendo? Às vezes a gente não quer fazer a continha. Todo mundo tem uma calculadora na mão, no celular. Né? Todo mundo tem essa calculadora. Eu mostrei aqui como usar para fazer cálculos percentuais. Façam esses cálculos percentuais, melhorem a nossa cultura, façam assessoria em relação a isso. Eu não sou empresário, mas sou consultor, então assessor daquela empresa. Opere no sentido de construir um canal, um lugar melhor, onde as pessoas possam compreender esse tipo de cálculo, que é tão disponível, é tão fácil de ser feito, e pode orientar toda uma discussão, todo um debate para fechar uma negociação adequada. E Fechado? professor, Diga. eu sou secretária executiva numa empresa que vende produtos financeiros, né, gestão financeira para as empresas, além de serviço de contabilidade, que é o carro-chefe, né, o feijão com arroz é a contabilidade. E aí todo mês que tem feriado, eu sou incumbida de ir lá no meu diretor e dar a informação para ele, lembrar, né, olha, chefe, sei lá, vamos ver um feriado bem tosco que ele detesta, né, Cabralzinho. Meu Deus, todo mundo fala, Kelly, fala com ele hoje que ele tá de bom humor, porque toda vez chegava lá, tinha que fazer todo um rodeio, era sempre assim, seu Marcos, olha, tal dia é feriado, meu Deus, feriado de novo, sabe quanto que a gente perde? Quanto que a gente perde de recebimentos com o feriado? Vem cá, senta aí, pega a calculadora e começa a fazer as contas, é sempre assim. Comigo, assim, é um pouquinho diferente, né? Que lá é o delegado, que é o chefe. Outro dia os colegas vieram falando quietinho também, assim, porque ele não gosta de feriado também. Vieram falando quietinho, ei, pergunta pra ele se é feriado. Eu não vou perguntar, ele no meu lado. O delegado tava no meu lado. Vou perguntar, não, é feriado, filho. Feriado nacional é feriado, 21 agora, 21 de abril, né? Dia de Tiradentes. Aí ele disse, não, cara, é feriado. Até quinta-feira, pode vir. Aí o delegado ficou me olhando, tipo, eu dispensando, digo, não tem o que discutir. Tem coisas que não tem o que ser discutidas. Pode achar ruim, pode pegar a calculadora, fazer o que for. Não tem jeito, vai ser feriado. Você pode até calcular. E o meu chefe, que é meu pai, professor, e ele nunca feria, e a gente ainda trabalha dia de domingo. E se reclamar, trabalha até de noite. Eu já trabalhei com meu pai também, eu fui motora do papai, olha. Fui motorista do papai por 1 ano e pouco. E não tinha feriado, não tinha esse negócio com ele também, não. Principalmente esses locais. Meu chefe, ele gosta do decreto. Cadê o decreto? Onde é que tá dizendo? Não é facultativo? Sem certeza? Justamente. Mas assim, pessoal, pelo princípio da justiça, eu estou ensinando alguns canais irrefutáveis de justiça, que seria a justiça matemática, que aí não tem muito que a gente falar sobre a moralidade da coisa. Foi todo o discurso que eu fiz sobre lá o feito de açúcar, né? Tem toda uma moralidade envolvendo aquele debate. Né? Na justiça
financeira, já não tem tanto esse discurso de moralidade. O que pode ter uma avaliação moral do que aquilo representa como valor, não como preço. Mas quando a gente fixa no preço, não tem que discutir. 10% são 10%, seja de 1 milhão, seja de 100 reais. 10% você sempre aquela fatia, aquela parte. Então, estou dando dica para vocês aqui de como utilizar esse conhecimento para dentro da nossa rotina diária. Deu para sacar? Sim, professor. Deu mais ou menos, né? Aliás, não é deu, é nhon. Pessoal, eu escrevi chamada ali no chat. Deixa agora um tempinho aí. Tchau. A Lian, pode escrever ali depois da chamada presente, tá? Vai ser um tipo de registro nosso, tá bom? Então, vocês escrevam presente. Quem já quiser sair, pode sair. Quem quiser conversar, perguntar alguma coisa a mais, pode perguntar. É o momento aí que a gente deixa só para escrever presente. Deixa o tchau, bom dia, boa tarde, boa noite para depois, quando todo mundo escrever o presente, tá? Nós temos somente 22 alunos, né? Acho que são 8 que estão aí, ou 9, né? Contando comigo, 22. Provavelmente com dificuldade de acesso. Passar a informação para eles que a gente vai ter esse canal do YouTube com uma turma específica nossa, tá? Um canal lá só para nossa turma, a gente ver esse material e acessar no momento que a gente quiser. Fechou? Professor, Diga, Rita. não esquece do meu nome e da Isabela, tá? Que a gente tá na outra turma. Ah, tá. A Me gente tá lembra aqui, mesmo. mas a gente tá lá também. Querida, porque lá vocês não responderam a chamada. Responde aqui, mano. Não tem problema. Como assim não respondemos? Não, porque eu fiz a chamada hoje de manhã, vocês não estavam na sala, né? Aí não dá para responder. É porque a gente vai participar nesse horário agora. Pois então, justamente, só que aí eu preciso fazer a frequência lá, né? Mas aí, sempre que eu for fazer isso, eu vou recorrer a essa memória que você está sugerindo sempre, tá? Tá. Aí, Tá bom. dito isso, também eu gostaria que você escrevesse aqui, você e a sua colega. Eu escrevi presente já. Tô de bola. Isso mesmo. Eu escrevi, professor. Ok, A Isabela escreveu melhor, turma da manhã. É isso mesmo. tá aqui, Isabela, presente. Pra deixar bem claro. Fechou, galera? Fechou. Então tá, então bora embora, né? Fechou. Pessoal, na semana que vem, às 14 horas, tá? Eu não falei ainda sobre a atividade assíncrona com vocês, mas eu vou colocar o material da atividade assíncrona para vocês também, tá? Com toda a orientação e qualquer dúvida vocês podem mandar lá no e-mail, rodsunjuarez@unifab.br, tá? E aí vocês podem escrever lá, tem um grupo que a representante de turma colocou, vou inserir lá no grupo também, tá bom? Para a gente não ficar com um delay aí nessa informação, tá bom? Então, as disciplinas da Unifap, normalmente, como a resposta do colégio, dos estudantes foi muito massiva, utilizando o WhatsApp, então vou ter que precisar aderir também. Apesar de não concordar muito, mas vou aderir também. Beleza? Então, tchau, tchau, galera. O caminho do feio por onde veio. Pode pegar o beco, já estão dispensados. Tchau, tchau.